Paz e graça abençoados, espero em Deus que os amados estejam a gozar de uma boa saúde. Amados, aquilo que tu não consegues controlar te domina, e tudo que te domina pode vir a destruir-te. Hoje quero falar-vos de um homem de Deus, que não teve o controle das suas emoções e por conta disto, ele fracassou na missão que Deus tinha para a vida dele. A história está espelhada no livro de Juízes. O livro de Juízes foi escrito no tempo após a morte de Josué, um tempo em que o povo de Israel estava mergulhado em pecado, tinha abandonado a fé, mas pela graça e misericórdia de Deus, como o povo de Israel depois começou a clamar a Deus, Deus decidiu enviar alguns líderes, os chamados juízes, para libertar este povo. A história que eu venho falar esta manhã está em Juízes capítulo 16. Sansão e Dalila. Muitos já ouviram falar desta personagem bíblica, Sansão, ou destas personagens, Sansão e Dalila. Juízes capítulo 16. Diz a santa e bendita palavra do Senhor. E foi Sansão até Gaza e viu ali uma mulher prostituta e teve relações com ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Cercaram-no então, e por toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram quietos, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite, quando se levantou e arrancou as portas da entrada da cidade com os batentes e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até ao cume do monte que está de frente de Hebrom. E depois disto, aconteceu que se apaixonou por uma mulher do vale de Sureque, cujo nome era Dalila. Versículo 5. Então os príncipes dos filisteus foram até ela e lhe disseram: investiga-o para ver em que consiste a sua grande força e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Sansão foi um homem escolhido por Deus. O anjo do Senhor apareceu aos seus pais, pois a sua mãe era estéril. Apareceu aos seus pais, dizendo-lhe que seriam pais de um nazireu de Deus, de um homem separado por Deus. E desde antes mesmo dele ser concebido, o anjo do Senhor tinha instituído algumas regras que a sua mãe tinha que obedecer. E uma delas era que ela não consumisse bebida forte, a outra era que não comesse alimentos contaminados. Quer dizer que desde o ventre da sua mãe, Sansão já era um homem diferenciado. Mas o tempo foi passando, Sansão nasceu, Sansão cresceu
e ele entendeu que era o momento de arranjar uma parceira para partilhar a vida dele. Daí que no capítulo 14 do livro de Juízes, aqui a Bíblia fala sobre o casamento de Sansão. No versículo 1, a Bíblia declara: E deixou Sansão a Tímina, e vendo em Tímina a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, agora pois tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque ela agrada meus olhos. Mas seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava a ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Naquele tempo, o povo filisteu tinha total domínio sobre o povo de Israel. E Deus achou por bem levantar Sansão como um juiz para ajustar contas com aquele povo. Só que Sansão era um homem que não tinha controle, não tinha domínio das suas emoções. Daí que eu entendi que não basta só ser homem ou mulher de Deus. É importante nós termos o controle e o domínio das nossas emoções para não colocarmos a perder aquela que é a missão de Deus, o propósito de Deus para as nossas vidas. Sansão foi escolhido por Deus naquele tempo para trazer juízo ao povo filisteu, mas por causa da fraqueza de Sansão tinha fraqueza de mulheres, e por conta disso o povo filisteu conseguiu apanhá-lo, para dizer que se você não vigiar aquelas que são as tuas ou os teus desequilíbrios, ou se você não vigiar os vícios que tu tens, se você não se curar das dependências emocionais que tu tens, o diabo vai usar mesmo isso para te destruir, assim como fez com Sansão. Dalila, aqui no capítulo 16 do livro de Juízes, aparece na vida de Sansão com o propósito de destruí-lo. Mas Sansão, como só estava preocupado na parte exterior da Dalila, não atentou para o coração dela. Ele não percebeu que aquela mulher foi enviada pelos seus inimigos para destruir o propósito dele de vida. Ela foi colocada na vida de Sansão de forma propositada para destruir a vida e o chamado de Sansão. Dalila foi colocada aí pelos filisteus, amando deles em troca de moedas, como diz aqui o versículo 5, para descobrir qual era o segredo de Sansão, porque Sansão era um homem forte e Deus já tinha lhe dado muitos livramentos. Toda vez que os filisteus tentavam atacá-lo, tentavam prendê-lo, tentavam matá-lo, Deus lhe dava livramento. Sansão era um homem que tinha uma força desmedida, uma força fora do normal. E por conta disso, os filisteus queriam saber em que consiste, qual era o segredo de Sansão. E para isso, colocaram Dalila no caminho dele, para descobrir em que consistia a sua força. Nota que as estratégias dos filisteus sempre eram as mesmas, só que Sansão não percebia. Sansão
não dava conta que o diabo estava a usar a fraqueza dele para tentar lhe destruir. Porque no versículo, no capítulo 14 do livro de Juízes, com a filha do sogro de Sansão, com a Tímina, a filha de Tímina, já tinha acontecido a mesma coisa. Aqui no versículo 17, disseram-lhe, pois, os homens daquela cidade, ao 7º dia, antes de se pôr o sol: que coisa há mais doce do que o mel? E que coisa há mais forte do que o leão? E ele lhes disse: se vós não lavrasses com a minha novilha, nunca terias descoberto o meu enigma. Sansão tinha deixado um enigma para aquele povo descobrir como é que ele tinha morto o leão. Só que aquele povo não conseguia descobrir qual era o enigma de Sansão. E usaram essa jovem para descobrir o que Sansão tinha feito, qual era o enigma dele. E aqui no versículo 17, vê qual é a estratégia que essa mulher usou diante de Sansão, e Sansão não havia percebido. Diz a Bíblia Sagrada: e chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma dos filhos, e declarou o enigma aos filhos do seu povo. Aquela mulher importunava Sansão, chorava diante de Sansão, e ela vinha com discursos doces, discursos amáveis, dizendo que tão somente me desprezas e não me amas, pois deste aos filhos do meu povo um enigma para decifrar e ainda não o declaraste a mim. Com discursos do tipo: eu estou contigo, eu sou tua mulher, você não confia em mim, ao ponto de me declarares qual é o teu enigma. E Sansão começou a fazer cedência por causa do amor, por causa da paixão que ele tinha em seu coração. A Bíblia diz que essa mulher o importunava. Quer dizer que ela não lhe deixava em paz, ela só queria saber qual era o enigma de Sansão. E Sansão começou a quebrar os princípios que Deus havia lhe instituído por causa de mulheres. Se o teu problema, amado, forem as mulheres, vigia. Vigia para que não coloques tudo a perder por causa delas. Assim como Sansão fez. Sansão começou a ceder. Sansão começou a menosprezar o poder que uma mulher tem. Sansão se sentia forte, se sentia um homem poderoso. E ele achou que não seria uma mulher a lhe deixar cair. Mas o diabo já estava a tentar Sansão antes mesmo de Dalila aparecer para lhe destruir totalmente. Mas ele não percebeu, porque ele estava distraído com o vício de mulher que ele tinha. Aqui no versículo 18, ele confessou qual era o seu enigma. E aí os filisteus descobriram qual era o seu enigma. Mas nesses episódios todos que Sansão passou, Deus foi dando livramento a Sansão. Quando Sansão clamasse a Deus, Deus aparecia, se apossava dele, lhe enchia de força e conseguia lhe livrar das mãos dos filisteus. Só que chegou um momento, porque isso acontece com todos, principalmente com aqueles que acham que por serem servos de Deus têm que brincar com a graça que Deus derramou sobre a vida deles. Eles pensam que podem pecar, podem quebrar princípios que Deus instituiu para a vida deles e que isso não terá consequência. Basta depois se arrependerem e as coisas vão voltar a ser o que era antes.
Mas isso é uma tremenda mentira de Satanás. É por isso que aqui em Juízes capítulo 16, versículo 13. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderias ser amarrado. E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com fios de tear e as prenderes com uma estaca. E ela as fixou com uma estaca e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas juntamente com os fios de tear. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Dalila estava a usar a mesma ferramenta que a outra moça usou no capítulo 14 do livro de Juízes, dizendo a Sansão, apelando para o amor de Sansão: como é que dizes que me ama e mesmo assim não declaras qual é o teu segredo? Em que consiste a tua força, Sansão? E sucedeu que, importunando, nota, o diabo é paciente. A mulher do capítulo 14 importunava Sansão e fez com que Sansão declarasse qual era o enigma. Aqui o diabo está a usar a mesma ferramenta para apanhar Sansão. No versículo 16, a Bíblia declara: e sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E abrindo-lhe o seu coração, disse-lhe: Sansão, desta vez, não só abriu o seu coração, mas como ele entregou o maior segredo da sua vida. Ele disse: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Sansão, por causa da paixão que tinha por Dalila, entregou o seu maior segredo. Aquilo que ele não devia negociar, ele negociou por causa da paixão. Se você não controlar os teus sentimentos, se você não controlar as tuas fraquezas, o diabo vai usar essas mesmas fraquezas para te destruir, amado. O diabo vai usar essas mesmas fraquezas para acabar com o teu propósito de vida. Por isso, vigie. Vigie. Porque aqui no versículo 18, vendo, pois, Dalila que já lhe abrira totalmente todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me abriu totalmente o seu coração. E os príncipes dos filisteus vieram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Sansão não percebeu que Dalila só estava na vida dele por interesse, para descobrir o segredo dele. Ela foi colocada lá propositadamente e foi paga por isso. Presta atenção às pessoas que você quer colocar na tua vida, principalmente a mulher ou o homem que vai casar contigo. Presta atenção, porque essas pessoas podem colocar tudo a perder, podem fazer com que o propósito de Deus na tua vida ou não se cumpra, ou você vai cumprir com muito esforço, com muito sacrifício, quando Deus quer te livrar de tudo isso. Antes, cure as tuas feridas, tenha controle das tuas emoções, para você não cair nas garras de Satanás, porque o diabo anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando
a quem ele possa tragar. Amém? Versículo 19. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem que rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. E ela começou a provocá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me defenderei. Sansão pensou que era como antes, que Deus ainda estava sobre ele, que a força que Deus tinha colocado nele ainda estava sobre ele. E ele foi para tentar lutar outra vez com os filisteus, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus o dominaram, arrancaram-lhe os olhos, meu Deus, e o levaram para Gaza, onde o amarraram com 2 cadeias de bronze e o puseram para girar um moinho. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer como quando foi rapado. Versículos 23. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus, Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvava ao seu Deus, porque dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e que multiplicava os nossos mortos. E aconteceu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai a Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Sansão, por causa de não ter vigiado a sua fraqueza, que era fraqueza em mulheres, foi apanhado ao ponto de lhe arrancarem os olhos. Ao ponto de lhe arrancarem os olhos. Meu Deus. Mas como Deus havia declarado para os pais de Sansão, aqui em Juízes capítulo 13, que Sansão seria homem de Deus, nazireu de Deus, até o último dia da sua vida, até a sua morte. Deus teve misericórdia de Sansão, ao ponto de, no versículos 28 do livro de Juízes, capítulo 16, a Bíblia declara: então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio que sustentavam a casa e fez força sobre elas com a sua mão direita, numa, e com a sua mão esquerda. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E empurrou com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara em sua vida. Então seus irmãos desceram com toda a casa de seu pai e trouxeram e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Ele julgou a Israel 20 anos. Não era para Sansão morrer desta forma, desta maneira. Deus ainda assim teve misericórdia dele. E mais uma vez, Deus
encheu Sansão de força, simplesmente para que ele acabasse com os filisteus. Mas não era esse o fim que Deus tinha para a vida de Sansão. As coisas não teriam acontecido desta forma se Sansão vigiasse as suas emoções, se Sansão vigiasse as suas fraquezas. Com isso, eu aprendo que Deus pode ter um determinado propósito na nossa vida, mas é necessário nós vigiarmos. É necessário nós tomarmos aquelas que são as nossas responsabilidades. Deus vai cuidar de nós, sim. Deus vai nos proteger, sim. Mas os princípios que Deus decretou para conduzir a nossa vida, nós temos que acatá-los e vigiar para não quebrar esses princípios. Porque enquanto nós não vigiamos, nós vamos acabar quebrando esses princípios. E todos os princípios que nós quebramos, uma hora eles vão acabar também por nos quebrar. Sansão não conseguiu controlar a sua fraqueza. E essa fraqueza lhe fez morrer de uma forma que ele não devia morrer. Os filisteus chegaram até arrancar os seus olhos. Era com os olhos, era através dos olhos que Sansão via as mulheres, cobiçava, depois ele acabava perdendo a noção, perdendo a consciência daquele que era o chamado dele. Deus lhe levou ali para destruir aquele povo. E ele tomou uma mulher daquele povo, uma inimiga, por causa da fraqueza que ele tinha. A fraqueza dele fez com que ele morresse num tempo que não era para morrer e de uma forma que não era para morrer. Não basta só orar, temos que vigiar também. Porque o diabo sabe e conhece quais são as nossas fraquezas. Geralmente, ele usa as nossas fraquezas para nos destruir. Assim como fez com Sansão. Não seria esse o final dele. Isto aconteceu também com Moisés, quando o Senhor lhe fez uma promessa. A promessa de chegar até a terra prometida. Mas por causa da desobediência, Moisés não chegou até a terra prometida. Ele até chegou a visualizar, mas Deus não permitiu que ele chegasse até lá, por causa da desobediência. A quebra de princípios para Deus é considerada uma desobediência. Vigia. O que Deus declarou que tu tens que tomar como padrão para a tua vida? O que ele te proibiu? O que Deus disse que tu não podes fazer? E que volta e meia, por causa das pessoas, por causa das fraquezas que tu tens, tu acabas quebrando. E você quebra hoje, quebra amanhã, e depois você diz, não, eu depois vou pedir perdão a Deus, Deus vai me perdoar, e a vida continua. Mas com Deus não é assim. Você quebra hoje, quebra amanhã, e o destino que Deus tinha para a tua vida pode vir a se corromper, pode vir a ser destruído por causa da quebra de princípios, porque Deus é um Deus de princípios. Deus é um Deus de ordem. Nesta manhã, eu queria chamar a atenção a este fator. Vigia as tuas fraquezas. Vigia as tuas emoções, para que estas fraquezas e estas emoções não comprometam o teu chamado, não comprometam o teu destino. Amém? Deus abençoe.